Senhoras e senhores em todo o Brasil, ligados aqui no canal Abordo Notícias, sejam todos bem-vindos. E a bomba, Alexandre de Moraes envolvidão até o pescoço, hein? Encontro de Alexandre de Moraes com o presidente do BRB na mansão de Vorcaro do Master. Será, às vezes eu tenho dúvida, será que era só 129 milhões mesmo? Apesar que é muita grana, né? O que está acontecendo, Fábio? Alexandre de Moraes tinha um grande interesse que o Banco Master fosse vendido. Não é? Afinal de contas, o que estava em jogo era o fim do Banco Master, a liquidação do Banco Master. E eu vou te contar agora tudo o que está acontecendo em relação a toda essa porcariada aí, ó. Alexandre de Moraes encontrou com o presidente do BRB, ou seja, o banco que estava comprando o banco do Vorcaro. E a reunião se deu aonde? Na casa do Vorcaro. Testemunhas afirmaram que Alexandre de Moraes frequentava a casa de Daniel Vorcaro em meio à articulação política e também à crise com o Banco Master. Ok! Meu Deus do céu, parlamentares, eu espero que vocês tenham acordado, como o Nicolas disse. Eu espero que o Nicolas tenha toda a razão do mundo. Vocês acordaram? Porque segundo o Nicolas, o que houve ali na caminhada dele é simplesmente o povo que acordou. Parlamentares irá seguir o povo. Povo brasileiro, não saiam das ruas. Não saiam das ruas. Teve manifestação no final de semana passado, teve em São Paulo, teve a caminhada do Nicolas, que terminou com um ato lindo, maravilhoso, lá na Praça do Cruzeiro, em Brasília. Ao mesmo tempo, né, teve também em São Paulo. Nesse próximo final de semana tem manifestação em São Paulo. Na segunda-feira próxima, que é o dia 2, tem manifestação em Brasília, em frente ao Congresso Nacional. Vai ser uma manifestação para receber os parlamentares que estão voltando de um descanso merecido, né? Os parlamentares da direita, né, travaram uma batalha contra a injustiça, contra a prisão do Bolsonaro, lutaram por anistia e cansaram. Aí foram pro descanso. Porque o líder da oposição tentou chamar todo mundo de volta. Não conseguiu. Enfim, eles estão de volta. Parlamentares, voltem com sangue nos olhos, meus irmãos. Voltem assim, ó, com os olhos bugalhados, sabem? Querendo justiça, querendo pegar um injusto e quebrar um injusto no meio. É assim que o parlamento deve retornar desse recesso. Vocês têm a faca, o queijo na mão, o inimigo está enfraquecido. É o momento que pode ser o fim de Alexandre de Moraes e a gente já empurra a ladeira abaixo, tá bem? Metaforicamente falando, tá? O Dias Toffoli. Tira essa turma de lá. Senado, tome vergonha na cara. Mas, Fábio, tirando, o Lula vai indicar. Dane-se! Quem é que vai indicar? O que o Senado precisa dar agora é um recado. Você tá vendo o Zanin mostrando suas asinhas? Ainda não. Você tá vendo o Dino meio, né, uriçadinho, mas isso é normal do Dino. Do mesmo jeito que quando o Lula colocar alguém lá, o cara entra devagarzinho. E ainda mais com o Senado dando esse recado. E outra, o Senado pode tirar Alexandre de Moraes, pode tirar Dias Toffoli e pode não aprovar os nomes que Lula indica. Ah, meu amor! Aí vai ser tiro, porrada e bomba. Ô Fábio, mas que loucura é essa? Esse encontro de Alexandre de Moraes. A matéria do portal Metrópole está dizendo aqui, vou dar um zoom aqui para você. Olha só, aqui mais acima,
Olha aí, bem grandão, né? Testemunhas afirmaram que Alexandre de Moraes frequentava a casa de Daniel Vorcaro em meio a articulações políticas e a crise do Banco Master. Rapaz do céu. Olha aí. E o engraçado, né? Eu comentava aqui, não tem um bolsonarista, né? Ai, Fábio, mas foi encontrado no telefone do Daniel Vorcaro o número do Nicolas. É, meu amor? É sério que você pegou nisso? Deixa eu te mostrar uma coisa. Eu mostrei isso daqui, tá bem? Ó. Então, eu tô lascado, né? Olha aí. Né? Eu tô lascado, né? Olha no meu celular aí. Contato de quem? Então eu tô lascado, né? Então pode me prender. Eu tenho o contato do Nicolas. Tá aí, ó. Deputado Nicolas. A fotinha dele. E nem bloqueado estou, né? Porque quando tá bloqueado não aparece nem a foto, né? Tá aí. Então, pode me prender? Não tem um bolsonarista lá, você percebeu isso? Não tem um cara de direita. Eu participei de uma live hoje e lá estava o Victor Hugo, que é major, né? É de Goiânia. Foi deputado federal na legislatura passada, chegou a ser líder do governo Bolsonaro. E eu falei, deputado, ou no caso ex-deputado, hoje ele é vereador, né, de Goiânia. Deputado! Não tem ninguém da família, não tem ninguém deputado de direita envolvido. Tá todo mundo envolvido, meu. Ministros da Suprema Corte tem 2. Quem vai explicar um pouco dessa parada é o nosso querido Dr. André Marcília. Tá bem? Mas antes eu preciso adiantar algumas coisas aqui para você, tá? Então, a matéria do Portal Metrópolis, ela destaca que o Alexandre de Moraes teve encontro com Daniel Vorcaro. Obviamente, né? Eles não vão falar assim, nossa, vocês nos descobriram. Nossa, parabéns, Portal Metrópolis, vocês nos descobriram. É obviamente que eles vão negar, né? Mas tá aqui, ó. Tá bem assim, ó. Moraes nega encontro com o ex-presidente do BRB e dono do Master. Metrópolis reafirma a apuração, olha aí. Ou seja, né, Metrópolis está mantendo a linha editorial, tá? Em nota, o ministro negou o encontro com Paulo Henrique Costa na mansão do de Vorcaro. Metrópolis mantém a apuração. Estão aí mantendo o que foi apurado, tá? Olha só que coisa doida. E o nosso querido André Marcília, ele deu até mais detalhes, né? Meus queridos. Charuto! Você acha que é só jantar? Cara, eu acho a coisa mais ridícula do mundo você saber que um ministro da Suprema Corte, um juiz, aceitou um empresário pagar comida pro cara, velho. Sério mesmo. E olha que eu sou gordinho, gosto de um bom jantar, né? Gosto de um bom jantar. De um ovinho frito com arroz. Sabe aquele ovinho da geminha molinha que você joga uma pimentinha do reino? O que você imaginar que tiver no meio do caminho aí até o prato mais caro, né? Que eu nunca provei, mas pode mandar que o gordinho come. Tem esse negócio não. Jiló, carne de cordeiro, carne de cobra. O que é lícito eu taco pra dentro mesmo. Agora não que eu tô de dieta, né? Mas aqui está. É horrível, meu, você saber que os juízes do seu país aceitam empresário pagar comida, pagar jantar. É horrível você saber que rola as festinhas. E lá estão eles. Encontro pra quê, Fábio? Fumar charuto. Coisa linda, né? Na tela. Notícia bomba dessa tarde, publicada pelo site Metrópolis, é que por pelo menos 2 vezes Moraes esteve na mansão do Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, numa espécie de bunker cercado de bebidas
para fumar charutos. E, inclusive, numa dessas vezes, esteve lá também o presidente do BRB, com quem o Master queria ter a relação para que seu banco não fosse liquidado. Moraes estaria nesses converscotes, supostamente para exercer algum tipo de pressão. Quando Vorcaro chamou o presidente do BRB, disse a ele: venha que o homem está lá. O homem seria Moraes. A coisa é mais grave do que a gente imaginava. O alçapão do fundo do poço do mundo está aberto. Eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito, e peço a vocês que se inscrevam nesse canal, que vocês também deixem o seu joinha, deixem o like, assim o algoritmo entende que esse conteúdo é relevante e acaba distribuindo para mais pessoas. E também considere se tornar membro aqui do canal, clicando na aba Seja Membro e tendo acesso aos nossos conteúdos exclusivos. O homem estava lá, o Moraes estava lá, e então Vorcaro e o dono do BRB puderam falar, como a gente sabe, só de futebol, não é? Numa dessas vezes, também diz a coluna do Metrópolis que eles estiveram reunidos para assistir às eleições dos Estados Unidos que resultaram na posse do Trump, que inclusive seria o algoz ou suposto algoz do Moraes. E a gente sabe, né? No jatinho só se falou de Palmeiras, e nesse encontro entre esses três personagens só deve ter se falado de Trump, só se falou de eleição. Claro que não. A verdade é que cada vez fica mais claro que a influência do Moraes não era pequena dentro dessa relação entre Master e BRB. O Master queria ser adquirido pelo BRB a qualquer custo, de qualquer maneira, para não sofrer a liquidação que veio adiante a sofrer. E essa operação só não ocorreu porque o mercado reagiu, o mercado não gostou e não deu certo a trama que está ou tem no seu centro o ministro Moraes e a sua esposa com um contrato de 129 milhões de reais. Bom, primeiro, que não há a menor dúvida de que o ministro Moraes é suspeito para estar minimamente dentro desse caso. O ministro Moraes, para além disso, está agora suspeito não apenas de julgar, mas suspeito até de exercer a advocacia administrativa, que é quando um funcionário público advoga, e não pode um funcionário público advogar, e muito menos se a sua esposa tem um contrato de 129 milhões de reais com a parte ou com uma das partes com as quais você, funcionário público, se relaciona. Isso é crime, chama-se advocacia administrativa, e se o ministro Moraes esteve lá para exercer algum tipo de pressão, e essa é a insinuação que a coluna muito fortemente faz, porque é óbvio, esteve lá para quê? Para assistir às eleições do Trump? Esteve lá para quê? Para fumar charuto? Ué, não tem mais ninguém, Moraes, para fumar charuto, tem que fumar com a pessoa que paga 129 milhões para sua esposa, e junto do presidente do BRB, para quem o Master quer ser vendido nessa trama que fraudou o Brasil inteiro. É muito difícil acreditar que o Moraes estava lá à toa. E mais, se há algum tipo de vantagem pedida ou negociada, ou, enfim, se há alguma costura indevida nesse caso, nós podemos estar diante de crimes até mais graves, como o de corrupção passiva, que é quando você solicita uma vantagem indevida a alguém. É muito sério a presença do ministro Moraes em algo tão íntimo, em negociações ou em participações entre partes que, como o BRB e Master, que buscaram uma negociação que resultou numa fraude total para o país. A gente tem o ministro Moraes com a clara necessidade de ser investigado. A gente tem o ministro Toffoli com a clara necessidade de ser investigado. Se esses ministros não forem investigados, não forem afastados do cargo onde estão, quem prevarica e aí comete um crime é a polícia. Muito bem, meus queridos, para você ligado aqui no nosso canal, Dr. André Marcília, botando pra quebrar, hein? Arrebentando com tudo aqui no canal Aborda Notícias. A gente segue, né, aqui com o nosso programa. O próximo que eu vou acionar agora é o nosso querido Dr. Jeffrey Chiquini. Moraes foi na mansão do Vorcaro encontrar o presidente do BRB. O BRB é o banco, eu acho que é pela sigla, né, Banco Regional de Brasília. É o banco que iria comprar
o Master, né? Que era uma bomba, né? Era uma bomba ambulante, tá? Já vou acionar aqui o Dr. Jeffrey, para você que está ligado aqui no A Bordo. Não se esqueça de deixar um like, não se esqueça de compartilhar e levar para frente todo o nosso conteúdo. Isso é importante quando você chega junto aí, ajudando e abençoando o nosso canal também através do Pix. É isso, para você abençoar o canal, tá bem? Estou com um pouquinho de dificuldades aqui para acionar o Dr. Jeffrey. Vamos ver se a gente consegue carregar aqui. Ih, rapaz, o que foi, hein? É um complô? São de complô contra a minha pessoa? Bora lá, hoje deu pra dar tudo, né, meio que de errado aqui, né? Não vai. Agora que eu precisava trazer o Jeffrey, não vai rolar, não é? Ih, rapaz, começou a travar aqui os negócios. Ficou meio estranho, hein? Olha só que coisa linda, né? Meu Deus do céu. Eu vou fazer o seguinte, eu vou adiantar a próxima pauta, tá? Tá mais ou menos ligado, né, ao que acontece. Eu vou trazer de novo, tá bom? O doutor Jeffrey, agora não, é o André Marcília, falando aí. Caramba, eu não poderia fazer isso. Ai, meu Deus, hoje tá bonito, hein? Deixa eu ver se eu consigo fazer de outra forma aqui. Por favor, não saia não. É importante a gente fechar os assuntos aqui, não antecipar a próxima pauta. Senão vai ficar meio sem noção, né? Precisa fazer aqui o acabamento final, digamos assim. Tá bem? 11 95275 3898 para você ajudar a abençoar aqui o nosso programa. Tá, vamos ver se agora o Dr. Jeffrey vem. Vem, Dr. Jeffrey, estamos esperando por você. Tá na tela aqui já, acho que agora vai dar certo. Vamos ver. Isso. Meu Deus do céu, hein? Tá teimoso isso daqui. Ulala. Bora lá, gente. Mesmo depois do Lewandowski ter se tornado ministro do Lula, da Justiça, um ministro que deve ser o responsável... Eita, que a bruxa tá solta. Sai pra lá, bruxa. Dr. Jeffrey na tela. Mas olha só, gente, esse é o ministro paladino da Justiça que salvou a democracia e chama os outros de golpista. O encontro de Moraes com o presidente do BRB na mansão de Vorcaro, dono do Banco Master. Vamos recapitular alguns pontos importantes. Esse escândalo do Banco Master só veio à tona porque o BRB, o Banco de Brasília, que é 80% público, quis comprar o Banco Master. E para efetivar essa compra, o Banco Central tinha que aprovar. Quando o Banco Central foi analisar a documentação, compra do Banco Master pelo BRB, o Banco Central percebeu que esse Banco Master é uma fraude e estava dando golpe de 12 bi no sistema financeiro nacional. Mas e por que esse caso é tão escandaloso? É porque esse Banco Master, que estava dando um golpe de 12 bi, contratou o escritório da esposa do Moraes, que herdou do ministro Alexandre de Moraes, por um valor de 129 milhões. E agora tudo começa a fazer sentido e se encaixar. Testemunhas afirmam que Alexandre de Moraes frequentava a casa de Daniel Vorcaro em meio a articulações políticas e a crise do Banco Master. E tem mais, a compra do Banco Master pelo BRB era operação para acobertar fraudes descobertas pelo Banco Central. Entre março e setembro de 2025, o BRB acertou compra de 49% das ações ordinárias e 100% das preferenciais do Banco Master. A operação foi vetada pelo Banco Central. É aqui que o Banco Central descobre essas fraudes, que identificou uma venda de cerca de
12 bilhões em carteiras de crédito fraudulentas do Master para o Banco de Brasília. BRB queria comprar Banco Master. Banco Master contratou o escritório da esposa do Moraes por 129 milhões. Moraes participou de reunião na casa do Vorcaro, dono do Banco Master, entre presidente do BRB e o dono do Banco Master. Pera lá, o que o ministro do STF estava fazendo nessa reunião, que segundo o Banco Central, era um negócio fraudulento, era um negócio de fraude de 12 bilhões. Será que o motivo de Moraes estar nessa reunião era para isso aqui? Alexandre de Moraes procurou Galípolo, presidente do Banco Central, para pedir pelo Master junto ao Banco Central. Mas olha só, gente, bingo! O Banco Central estava melando essa compra. Alexandre de Moraes, segundo o Globo, foi até o Banco Central conversar pessoalmente com o presidente do Banco Central para que ele revisse essa decisão e, nos interesses do escritório da sua esposa, que recebeu 129 milhões, conseguisse que o Banco Central autorizasse o BRB comprar esse Banco Master. Mas como o problema no Brasil é de quem investiga e não de quem é investigado, Banco Central põe em sigilo comunicações com Moraes sobre o caso Master. Olha só, as idas do Moraes representando o escritório da sua esposa até o Banco Central, tudo em sigilo. Gente, vocês estão entendendo o escândalo disso? A gravidade disso? Foi na casa do banqueiro Vorcaro que o ministro conheceu o presidente do BRB. O encontro ocorreu em um fim de semana do primeiro semestre de 25. Vorcaro pediu que Paulo Henrique fosse até seu endereço no Lago Sul, porque o homem estava lá. Lembrando que foi em março que o Banco Central começa a colocar empecilho nessa compra. Aí o homem participa dessa reunião e vai até o Banco Central para tentar intermediar esse negócio. Segundo a imprensa está falando. Todo mundo já entendeu tudo o que aconteceu e tudo o que está acontecendo. Fato é que o nome disso é crime de responsabilidade, segundo a lei. Aqui está a lei de crime de responsabilidade que sujeita o ministro a impeachment. São crimes de responsabilidade dos ministros do STF. Proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro de suas funções. Por exemplo, participar de reunião com o presidente de banco, com um dono de banco para intermediar compra de bilhões, para fazer lobby junto ao presidente do Banco Central, para fazer advocacia administrativa representando o escritório da sua esposa que tem contrato de 129 milhões. Eu acho que isso viola, no mínimo, a ética e o decoro. Tá muito claro tudo o que aconteceu, tudo que está acontecendo, Dias Toffoli metido até o pescoço, todas essas bombas. Gente, tudo veio à tona. Tá tudo mais claro que a neve. Não precisa de mais nada para a gente entender o que aconteceu e o que está acontecendo. Fato é que precisamos de um Senado com coragem de instaurar esse processo de impeachment logo. Esses ministros não têm mais moral de continuarem na Suprema Corte do nosso país. Se você concorda, curta e compartilhe esse vídeo, porque o Brasil tem que saber a verdade. O poder é do povo e esses agentes públicos não podem mais representar o povo. Eu sou Jeffrey Chicchini, eu sou advogado e defenderei com unhas e dentes a reforma desse sistema de justiça podre que se instalou no nosso país. Chega dessa podridão. Muito bem, para você ligado aqui, Dr. Jeffrey Chicchini, advogado, né? Eu acho, não sei, né, se o Dr. Jeffrey vai ser candidato. Uma hora ele disse que tô vendo, né? Agora é sempre nisso, né? Tô vendo, depende, como é que vai ser? Para você ligado aqui no nosso programa, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência, onde quer que você esteja acompanhando, né? Tudo isso, né? Toda essa podridão. E a minha pergunta é: cadê os deputados bolsonaristas? Cadê
a família Bolsonaro envolvida nisso, né? Não tem, né? É por isso que eu falo, a gente tem que ter orgulho de defender, tá? A gente tem orgulho de defender Jair Messias Bolsonaro, a ideia, o posicionamento, e também agora nós precisamos defender o homem, né? O ser humano Bolsonaro, tá? Agora é a hora, tá bem? Então vamos lá, tocando o barco pra frente, porque tem mais coisas aí. Olha aí, Master pagou 5 milhões aí, escritório de Lewandowski, já como ministro. Isso estourou agora também, nós estamos comentando, né, alguns fatos que aconteceram. E eu vou trazer agora o doutor André Marcília, tá, para comentar o assunto. Esse é o próximo assunto que eu falei que eu ia antecipar, aquela hora que deu problema, né, aqui no Trava Vídeo, né, deu uma travada, mas a gente conseguiu liberar o sinal aqui e vai dar certo agora. Já vou, então, dentro da mesma linha, do mesmo assunto, mas agora falando sobre Ricardo Lewandowski, aquele que pediu para sair, né? Por que será que o ministro pediu para sair? Estranho, não é? Você percebeu que rapidão ele agoniou e tchau! Rapaz, esse negócio de Banco Master vai pegar muita gente. Esse negócio de Banco Master vai pegar muita gente. Muita gente falando a mesma coisa. Tem muita gente envolvida. Tem muita sujeira debaixo desse tapete. Tem muito mais a ser revelado. O nosso querido doutor André Marcília comentando, né, a respeito aí do Ricardo Lewandowski, aquele que pediu para sair, exatamente, ele meteu o pé do governo Lula, picou a mula, puxou o carro. Na tela do A Bordo, aí está doutor André Marcília. Vamos lá. Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao A Bordo Notícias. Se você puder colaborar com o nosso programa via Pix, ajudando a manter o jornalismo independente, a edição do nosso programa, manter tudo aqui no ar, você ajuda via Pix. 11 95275 3898 para você abençoar o canal. O escândalo de hoje, que está em toda a imprensa, é que o escritório de advocacia do Lewandowski recebeu mais de 6 milhões de reais do Vorcaro, do Banco Master. Inclusive, depois que o Lewandowski passou a ser ministro da Justiça do governo Lula. Você percebe o absurdo? Você percebe que a gente tem aqui os tentáculos do Vorcaro e do Banco Master chegando num ponto em que um ministro da Justiça recebe dinheiro dele, mesmo quando o ministro da Justiça, o escritório do Lewandowski, recebe esse dinheiro mesmo depois do Lewandowski ter se tornado ministro do Lula, da Justiça. Um ministro que deve ser o responsável por investigar aquele que está pagando dinheiro para ele, para o seu escritório, para o escritório da sua família. Então, como é que você investiga alguém que está pagando para você? Quer dizer, como é que você investiga alguém que te contrata? Como é que você investiga alguém que está pagando o seu salário? Um salário, óbvio, muito maior do que o salário que o Estado do governo Lula está pagando ou estava pagando para o Lewandowski. É por isso, muito provavelmente, que o Lewandowski sumiu do mapa. É por isso, muito provavelmente, que ele saiu da frente do Ministério da Justiça. Sumiu e não volta mais. Eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito. Peço a vocês que se inscrevam no canal, deixem o seu joinha, cliquem no like e também considerem se tornar membro aqui do canal, tendo acesso aos nossos conteúdos exclusivos. Olha, é impressionante essa descoberta. Em qualquer lugar do mundo, né, receber 5 milhões de reais enquanto você é responsável por investigar exatamente aquele que está te pagando seria um escândalo. No Brasil, não. E aí você entende por que o Vorcaro é tão protegido. Você começa a perceber nesses momentos, com essas informações, por que esse caso do Banco Master está sob sigilo. Quem mais? Se o Vorcaro comprou a República inteira,
Quem mais falta? O Guido Mantega aparece com um salário, o Lewandowski aparece com um salário, a esposa do Moraes aparece com um salário, a família do Toffoli é sócia do Master por terceiros num resort que tem um cassino. Quer dizer, quem mais falta, gente? Quem mais falta aparecer? O Lula aparece agora numa reunião secreta sobre o Banco Master. O escândalo chega no Legislativo. O Ibanez aparece numa reunião envolvendo o caso. Quer dizer, quem mais falta? O Legislativo, o Executivo, o Judiciário. Todo mundo está ou esteve em algum momento no bolso do Vorcaro, no bolso do Banco Master. É um negócio... E olha, e esse banco é pequenininho. É pequenininho. E aí a pergunta que fica é assim, se um banco pequeno é capaz de fazer esse estrago, é capaz de comprar tudo e todos, imagina só quantos outros bancos, se esse é pequeno, imagina quantos outros bancos, quantas outras instituições, o como não está à venda, o quanto não está à venda as instituições, não estão à venda as instituições e as autoridades brasileiras. Se as autoridades e as instituições se vendem para um banco pequeno, imagina como a placa de estou à venda não está estampado na testa de tudo e todos dentro de Brasília. É uma vergonha isso. O escritório da família do Lewandowski continuou, inclusive, recebendo 250 mil mensais do Master, mesmo depois que o Lewandowski se tornou ministro. Ao todo, foram 5,25 milhões, quase 6 milhões de reais. O contrato era tocado pelo filho dele, Henrique Lewandowski, que inclusive também advogou para entidades relacionadas ao escândalo do INSS e foi inclusive citado o nome dele na CPMI que está tratando desse caso. É impressionante. O Brasil está à venda. As autoridades venderam o Brasil e venderam barato. Deve ter muita gente aqui arrependida. Pô, só 5,25 milhões? Epa, a mulher do Moraes ganhou 129, o Guido Mantega 1 milhão por mês. Eles devem estar em confronto um com o outro, dizendo, eita, pus um preço muito baixo. O Brasil foi vendido para um banco pequenininho. Imagina os bancos grandes, imagina as grandes corporações, imagina o que não deve rolar. Se isso a gente está vendo agora, o que não deve estar por debaixo dessa ponta de iceberg que é esse caso, o que não deve estar sob sigilo dentro do gabinete do Toffoli. Rapaz! Para você ligado aqui na programação do Abordo Notícias, onde você estiver com a gente. Ei, Brasil, olha que coisa linda, né? Pediu para sair, né, doutor Ricardo Lewandowski? Vai com Deus, tá bem? Agora não pode prender mais a gente, né? Não é mais ministro da Suprema Corte, nem ministro da Justiça, então agora a gente pode sentar a marreta. Porque eu vou falar um negócio pra você. Cidadão, não, né? Ministro, né? Da Suprema Corte aceita ser ministro do Lula em final de carreira, Lewandowski. Já vem aposentando. Né? Aí, depois que você ao futuro, você vai trabalhar a vida toda no Poder Judiciário e depois você é ministro do Lula. É sério. E aí você olha assim, né? Se merecem. Não é? Merecem, claro que merecem. Olha só, Lula inaugurou fábrica de Vorcaro em Minas Gerais. Não era o Lula que estava explodindo contra o Vorcaro? Aí a gente descobriu que o próprio Lula, reunido com Daniel Vorcaro, 1h30, colocou sob sigilo. Sabe, não teve nenhuma publicaçãozinha assim, cafezinho da tarde, agora com meu amigo Daniel Vorcaro. Não, colocaram sob sigilo. Colocaram sob sigilo a reunião. E agora apareceu o quê? Olha o que apareceu aí.
Lula inaugurou fábrica de Vorcaro em Minas Gerais. Não vai dar tempo de eu pegar aqui, né, para não ficar demorando muito, mas eu até reservei aqui o Sakamoto, gente. Blogueiro do UOL detona Lula por reunião secreta com Vorcaro. Presta atenção. Olha, eu tenho defendido sistematicamente aqui que você não consegue fazer uma democracia de qualidade com reunião sigilosa de poder executivo, legislativo, judiciário. Presidente da República não pode ter agenda secreta com o dono de banco. Ah, não era secreta, mas foi dito, foi publicizado. Presidente da República foi tomar cafezinho com qualquer pessoa, com patati patatá, com um ator, com um escritor, com qualquer pessoa, tem que aparecer na agenda. Tem que ser transparente. Pelo amor de Deus. Sabe, não pode. Ah, mas não dá para tudo ser. Tudo bem, vai conversar de forma sigilosa com o presidente dos Estados Unidos para tentar preparar terreno para uma outra reunião. Tudo bem, é segurança nacional. Mas aonde que o encontro com o Vorcaro é segurança nacional? Ah, mas não se sabia que naquele momento o banco era um walking dead do sistema financeiro, um morto-vivo. Não importa, é dono de banco. Quando tem um sindicalista lá, o pessoal reclama, não, tem o presidente da CUT tem que estar na agenda, que senão vão reclamar. E presidente de banco, tudo bem, empresário, tudo bem? Ah, faça-me um favor, gente, ninguém aqui é criança, né? Ninguém aqui é criança, concordo com a Dani, sorte. A reunião do presidente Lula com o Vorcaro. Olha, eu tenho defendido sistematicamente aqui que você não consegue fazer uma democracia de qualidade com reunião sigilosa de poder executivo, legislativo, judiciário. A única coisa que eu lembro, né, o que me remete tudo isso daqui é: vou acabar com o seu sigilo. Lembra? O que o descondenado prometeu a Jair Messias Bolsonaro? No debate lá, acho que foi na Rede Globo, né? Eu vou acabar com o seu sigilo. Que história é essa de sigilo? A primeira coisa que ele fez foi colocar as coisas dele sob sigilo. Aí depois ele foi acabar com o sigilo do Bolsonaro. Aí ele foi no sigilo do cartão do Bolsonaro, descobriu que ele gastou mais dinheiro do que o Bolsonaro. Que Michel Temer gastou mais dinheiro, que a Dilma. E aí, agora vamos no sigilo da agenda da primeira-dama, hein? Quem a Michele Bolsonaro recebe em casa? Quem a Michele Bolsonaro recebeu em casa? Aí descobriram que quem a Michele recebeu em casa foram um pastor, que um líder de uma, como se fosse uma ONG, né? Uma associação beneficente. E eu não sei se é cabeleireiro ou esteticista ou manicure. Alguém que ia lá cuidar da beleza da Michele Bolsonaro. Era isso. Apenas isso. Foi o que o Lula descobriu. Aí agora a gente descobre que o Lula tá lá em reunião secreta com Daniel Vorcaro. O Lula sentando a marreta no Daniel Vorcaro. E agora, olha aí. Lula inaugurou fábrica de Vorcaro em Minas Gerais em 2024. O petista foi à cerimônia da Bion, que produz insulina e tem como fundador, e tem o fundador do Banco Master como principal acionista. Também estavam no evento outros acionistas da empresa, como Valfrido dos Mares Guia, amigo de Lula, e Lucas Calas, empresário investigado em várias operações da Polícia Federal. Rapaz do céu. Que coisa estranha, não? Isso não é esquisito, não? Pois é. Esse cara também, eu vou falar um negócio pra você, hein? Ele era dono de um banco pequeno, embora tenha um nome grande. Mas o cara pra ter influência também, hein? O cara envolvidão aí, hein? Envolvidão em tudo.
Dinheiro pra caramba, até petróleo, empresa, né, de petróleo na Venezuela o cara tinha. A ditadura, né, ela tem os seus financiadores, né? Pois é. Ela tem os seus financiadores. Vamos pra frente, porque atrás vem gente. A gente tem que tocar o nosso programa com muito carinho, recebendo você no Brasil. Muito obrigado pela sua ajuda, pela sua força. Se possível for, ajude o canal Abordo Notícias e dê aí uma moral pra gente, tá bem? Se possível for. Pix está na tela, 11 95275 3898, para você abençoar o canal, para você fortalecer o Abordo Notícias. Qualquer valor na tela aí via Pix já ajuda e fortalece demais aqui o nosso canal, tá? Tem foto aqui do Lula lá com a galera e tal no dia. Não aparece o Vorcaro, mas aparece aí uma galera aí, o tal dos sócios do Lula, do Vorcaro. Enfim, tá todo mundo aí junto e misturado, ó. Fábrica, deixa eu ver se dá pra dar mais um. Vamos ver. Tá aqui, ó, a plaquinha bonita, né? Aqui. Olha aí. Ato solene de inauguração da fábrica da Bayon S.A., Nova Lima, Minas Gerais. Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República Federativa do Brasil. Nízia Trindade Lima, ministra da Saúde, aquela que foi embora, né? João Marcelo Diegues, prefeito de Nova Lima. Não colocou o nome das empresas, né? Tá aí, dos sócios das empresas. Bion. E ela estava lá, né? Ela, como sempre, mal vestida, né? Olha aqui. Eita! Ô, menina feia também, viu? Olha aí. Jesus amado, viu? Ó. Ai daí, canja. Para você ligado aqui no canal Abordo Notícias, onde você estiver aqui comigo, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência. Didi Red Pill, tá bem? Vou trazer para fechar esse assunto do Banco Master. Nós vamos falar agora, na sequência, né? Vamos falar aí sobre o nosso querido Eduardo Bolsonaro. O homem tá arrebentando. Flávio Bolsonaro. Arrebentando com tudo. Já vou trazê-lo aqui no programa, tá bem? Didi Red Pill, vamos lá direto para Polônia com o nosso querido asilado político, jornalista independente, Didi Red Pill. Pois é, a República tá pegando fogo, mas, mais precisamente, o governo do Larápio e também a Suprema Corte. E eu hoje queria comentar exatamente sobre o que é que está acontecendo por trás daquelas cortinas grossas do Supremo Tribunal Federal. Pois é fogo no parquinho, meu amigo. Simplesmente a Suprema Corte rachou e rachou mesmo. Nem sou eu apenas que estou dizendo isso. A velha mídia ontem, com todas as letras, falou a mesma coisa. Desde Andréa Sadi ao Valdo Cruz, passando pelo UOL, pela Folha de São Paulo, Estadão, etc e tal. E tudo isso, evidentemente, por causa do Banco Master. Tudo isso por causa do senhor Vorcaro. De um lado estão o Gilmar Mendes, o Alexandre de Moraes, defendendo com unhas e dentes que o ministro Dias Toffoli continue com a relatoria do projeto. Claro, Alexandre de Moraes tem 129 milhões de motivos para querer que esse inquérito fique com Toffoli. E o Toffoli, mais ainda, porque está enrolado até o pescoço com o Banco Master, viajou no jatinho do advogado do Banco Master e tem lá os seus interesses pessoais para continuar nessa toada de ser o relator. Apesar de uma outra ala da Suprema Corte, por isso a rachadura, não querer que ele continue. E quem está capitaneando essa outra ala é o Fachin. Apesar de Fachin ter vindo a público nos últimos dias para expressar o seu apoio ao Dias Toffoli, evidentemente que tudo isso é um teatro, tudo isso aí faz parte do jogo do sistema para que a rachadura não apareça para a sociedade.
mas é tarde demais. Todos os movimentos do Toffoli são suspeitos. Ele avocar para si esse inquérito não tem o menor sentido, porque era para estar na primeira instância. Além disso, ele já meteu os pés pelas mãos várias vezes durante esse percurso. Vou dar apenas alguns exemplos, como quando ele obrigou a Polícia Federal a fazer uma acariação sem que nenhuma das pessoas envolvidas ainda tinha feito nenhum depoimento. Ninguém tinha declarado nada à Polícia Federal, mesmo assim ele mandou fazer uma acariação, que todo mundo sabe que isso aí é uma última etapa do processo, quando você ouve todo mundo e existem discrepâncias entre os depoimentos, coisa que não havia. Outra coisa interessante foi ele ter designado que todas as provas, sem exceção, fossem levadas para a Suprema Corte, lacradas e deixadas lá. Como isso pegou muito mal, ele mandou então deixar que essas provas ficassem com a PGR. E para acabar, não vamos nos esquecer que o Toffoli também designou 4 peritos da Polícia Federal para que fizessem a perícia, evidentemente, nos 39 telefones apreendidos do Vorcaro, da irmã do Vorcaro, do pai do Vorcaro e do cunhado do Vorcaro. Ou seja, o Toffoli escolheu a dedo 4 peritos para fazer isso. Por que ele não deixou isso a cargo da Polícia Federal? Será que o Toffolinho já não acredita mais na PF? Pois é o que parece. E isso tem gerado um clima bastante insatisfatório dentro da Suprema Corte. Como eu disse, rachou e rachou bonito. Se o Toffoli vai conseguir levar isso adiante, eu não sei. Até porque entrou na jogada também o cachaceiro ladrão, que está fazendo força para que Toffoli não apenas deixe a relatoria, como também deixe a Suprema Corte. E acredite, Lula está jogando pesado nos bastidores para que isso aconteça, que para ele resolveria aquele velho problema de ter apenas uma vaga para indicar 2 pessoas, que seria o Bessias e o Pacheco para a vaga do Barroso. E aí ele agradaria a si próprio, colocando o Bessias, e também ao Senado da República, colocando o Pacheco. Então ele precisa da vaga do Dias Toffoli. Enfim, eu só vou te dizer uma coisa: pegue a sua pipoca, se abolete, porque a coisa vai piorar, e vai piorar muito, porque a gente não sabe da missa nem 1/3, ok? É isso, meus amigos. Valeu, meu querido Didi Red Pill. Ele finaliza o vídeo pedindo para você se inscrever lá no canal dele. Então vai lá, conheça o nosso querido Didi, se você ainda não conhece, tá bem? E a gente segue por aqui com o nosso programa, fechando muito bem essa parte do Daniel Vorcaro. É muita coisa envolvida, né? Um verdadeiro lamaçal, a podridão da política brasileira. A podridão da política brasileira. O nosso querido Gustavo Gaia, eu gosto de reagir a alguns vídeos do Gaia, tá bem? E eu vou mostrar aqui para você mais um vídeo top dele, agora comentando, né, a respeito aí do nosso querido Flávio Bolsonaro, que esteve em Israel e arrebentou com Luiz Inácio Lula da Silva. Exatamente, destruiu Lula em uma porrada gigantesca. Vamos direto então com Gustavo Gaia, aqui no programa Bordo Notícias, para você ligado aqui comigo. Olha, me desculpa, mas esse vídeo aqui me encheu de orgulho. Principalmente eu, que trabalhei durante 25 anos como professor de inglês. Hoje nós temos no Brasil um presidente que nem sequer fala português. Não vou nem falar de uma segunda língua. O português, ele não consegue falar. E aí o nosso pré-candidato, o meu candidato a presidente, está agora viajando para Israel para participar de um evento lá. E Israel é um país democrático que está sendo atacado por fundamentalistas islâmicos e terroristas esses que estão do lado do Lula e que o Lula apoia. E aí o Flávio Bolsonaro vai e faz um discurso em inglês. Cara, ele já tá tão presidente, eu olho para ele já não vejo um senador aqui não, eu já vejo um presidente. Você olha para ele, depois de ver esse discurso eu te garanto que você não vai ver mais o Flávio como um senador, você já vai ver ele como presidente, representando o Brasil e
descendo o pau no Lula em inglês. Isso é maravilhoso. President Lula, Brazil's policy suffered a deep moral failure. Let me be very clear. Lula is anti-Semitic. This is not a slogan. This is not exaggeration. This is based on his ideas, his advisors, his words, and his actions. The main designer of Lula's international policy, his top advisor, Celso Amorim, wrote the preface of a book that praises Hamas and presents it as a normal political group. Hamas is not a resistance group. Hamas is a terrorist organization, the same group that killed innocent Israeli families on October 7th. This shows that what we see today is not an accident. It's not a mistake. It's an ideology. And this ideology does not stay on paper. It becomes government action. In early 2023, the Brazilian government allowed Iranian warships from a regime that openly calls for the destruction of Israel to enter a Brazilian port. After the Hamas massacre of October 7th, while Israel was still mourning its dead, Lula rushed to accuse Israel of acting in a violent and unfair way. When Brazil's citizen left Gaza in November 2023, Lula used that moment not to condemn Hamas, but to attack Israel. From 2023 on, Brazil voted again and again against Israel at the United Nations and other international bodies. In February 2024, Lula crossed a moral line by comparing Israel's actions to the Holocaust and anti-Semitic statement that insulted the Jewish people and minimized the worst crime in history. Brazil then called back its ambassador from Israel, stopped military cooperation with Israeli companies, supported false genocide claims against Israel in international courts, and refused to approve a new Israel ambassador. These are no single mistakes. They form a clear and intentional partner. Ladies and gentlemen, I speak today not only as a senator, but as a candidate for president of Brazil. Thank you. Cara, me desculpa, eu tô assim, Flávio Bolsonaro. Meu irmão, eu já ia fazer campanha pra você antes. Mas agora eu liguei o Turbo Mega Blaster Plus. Depois de ver você, essa postura, esse posicionamento ponderado, centrado, lendo o discurso em inglês, defendendo Israel, atacando Lula em inglês, cara. Você conseguiu detonar o Lula em inglês. Meu irmão, eu vou largar até minha campanha para fazer campanha para você agora. Que orgulho de ver um candidato a presidente, nosso futuro presidente do Brasil, defendendo os princípios e valores do povo brasileiro, defendendo Israel, mundo afora, em inglês. Tá decidido, já ganhou. Compartilha esse vídeo. Para você ligado aqui comigo, esse é o nosso querido Gustavo Gayer comentando aí, então essa fala, né, esse discurso do Flávio Bolsonaro arrebentando com Luiz Inácio Lula da Silva, botando para quebrar mesmo, tá? Batendo pesado. E, meus queridos, algumas informações, né, em relação ao Flávio, vou trazer para você. Vou começar com essa daqui. Kassab declara apoio ao Tarcísio no Planalto e deseja boa sorte a Flávio. Apesar da fala do presidente do PSD, o governador de São Paulo diz que pretende disputar a reeleição. Eu até preparei aqui um vídeo do Kassab, mas eu não vou ser tão chato com você para colocar Kassab, essa viúva de Tarcísio. Fica nesse chororô desgraçado, né? Ai, o Tarcísio poderia ser um candidato.
Ele poderia ser o candidato, mas de toda forma, boa sorte, viu, Flávio? Ah! Que raiva, meu! Eu não vou nem colocar esse cidadão pra falar, não. Aí eu vou um pouco mais adiante, né? Ai, boa sorte, Flávio. Mas o meu candidato é o Tarcísio, tinha que ser o Tarcísio. Olha aqui, mais um pouco de... Vou colocar aqui pra você. Mais um pouco de viúva de Tarcísio. Tá? Esse daqui defendendo a viúva de Tarcísio, que é o Malafaia. Tá? Olha aqui. Presta atenção. Ouve essa fala aqui. Eu sou pré-candidato. Pré-candidato. A alguma coisa. Não sei ainda se é ao Senado ou se é a deputado federal. Meu sonho é ser candidato ao Senado. Ao Senado. Por isso eu já fiz até um vídeo dizendo que eu sou pré-candidato. Ou seja, eu coloquei o meu nome à disposição do partido, do presidente Bolsonaro e da vaga principal, que é do Eduardo Bolsonaro, que é o filho do presidente, Sim. que a vaga do PL já tem, é para ele, né? E caso ele não consiga voltar ao Brasil, se o partido e o presidente Bolsonaro e o Eduardo entenderem que o meu nome agrega, eu tenho coragem. Acho que eu já estou preparado para isso, estou maduro. O pastor Silas Malafaia, essa conversa que eu estou tendo com você, já tive com ele várias vezes, e ele falou: Feliciano, o seu nome, eu já falei para o presidente Bolsonaro, ele falando para mim, Sim. tinha que ser o Feliciano, pela lealdade desse cara, por tudo que eu representei, que ajudei. Então, eu acredito que o pastor Silas, numa questão dessa, ele é extremamente fundamental, né? Porque eu acredito que a família Bolsonaro precisa ouvir o pastor Silas, porque ele é um posicionamento firme. Ele agora falou sobre o Flávio Bolsonaro, tem as razões dele. Então, meu pensamento é que o Flávio deveria procurar o pastor Silas. O quê? Sentar com ele e ouvir do pastor Silas o que ele tem para falar. É o meu pensamento. Se o nosso presidenciável Flávio Bolsonaro estiver me ouvindo aqui, assistindo, Flávio, você precisa sentar com o pastor Silas. Pra quê? Tá? E ouvir o pastor Silas, porque até aqui ele tem sido o camarada que colocou a cara, colocou os recursos e está com um problema no STF. Todo mundo sabe que o pastor Silas está na mira do ministro do STF. E eu não me assusto se a qualquer hora dessa resolver fazer uma maldade com ele. A maldade que eu digo é chegar às vias de fato de prendê-lo. Eu não vou me assustar se isso acontecer. Né? Porque sabem da força dele, vão querer Sim. calar ele. Então o pastor Silas é a voz política mais relevante da nação. Sequência. Ah, meu Deus do céu. Ô, Flávio, olha o papo do Feliciano. Flávio, você precisa sentar com o Malafaia e ouvir o que ele tem para dizer. Ele tem as razões dele. O que o Malafaia disse? Que o Flávio não tem apoio, que o Flávio não é ninguém. Ele chegou a dizer que o Flávio, de uma certa forma, estava usurpando o pai. Que segundo ele, não confio não. Que história é essa do Bolsonaro ter indicado ele sem falar comigo? Oh! Que história é essa? Aí você tem mais uma situação. Agora o Flávio tem que ir lá conversar com o Malafaia, ouvir o Malafaia. Ah, ele está sendo perseguido. Não era um machão até esses dias, o Malafaia? Mas o homem afrouxou as pernas pro Xandão que... Até esses dias o Malafaia era um machão. Não, porque eu fiz mais de 50... Cara, o Malafaia tem uma prepotência que eu vou te falar, tá? Uma arrogância. Não, porque eu estou... Em não sei quantos anos eu fiz mais de 50 vídeos denunciando o ditador da toga. Porque ditador da toga, porque não sei... Um chacoalhão que o Alexandre de Moraes deu nele, o homem afrouxou as pernas. Um chacoalhão. Tem muito deputado aí desconhecido que tem muito mais coragem do que o Malafaia. Um chacoalhão que o Moraes deu lá no Malafaia, ele arriou as pernas. É fácil, gente, é fácil. Em frente a uma câmera, entendeu? Porque não sei o quê, porque... É assim, né, que ele conversa, né? Caramba, coceira no olho. E aí o que acontece? Em frente à câmera é fácil.
Se bem quem aguenta, né, Alexandre de Moraes, né? É complicado, tá bem? É muito complicado. Mas, deixando de falar aí dessas viúvas de Tarcísio, indo agora, né, falar diretamente de Tarcísio. Ele sepultou mesmo a candidatura dele, é que tudo indica, né? Sepultou. E até esses dias a teoria era que ele estava se juntando com a Michelle para dar o golpe aí nos Bolsonaro, né? Cara, como vocês são loucos. Como vocês são malucos. Você viu que lá na timeline o Alan era o cara que ficava com umas ideias esquisitas dessa? Você viu que o Lacombe saiu de lá? Eu acho o Lacombe muito centrado, gente. Eu acho ele muito centrado. Muito centrado mesmo. Mas se picou de lá. E lá está, o Alan tentando atacar a Michelle, pau pra lá, pau pra cá. A Michelle chamou ele de Alan dos demônios. Logo após isso, o Lacombe se picou de lá. Ah, saiu em paz, não sei o quê. Pois é, meus queridos. Não, que ele tava ficando doente. Pra tocar aqui a timeline, tava ficando doente e ele resolveu sair da timeline. Eu, presta atenção, eu não me misturaria com quem estaria falando mal de Michelle, nem amarrado. Eu não tô dizendo que é por conta disso também não, que eu não sei o motivo. Mas eu não me ajuntaria com esse tipo de gente, nem. Michelle tá cagando pro Bolsonaro. Vocês viram que eu não tô trazendo mais vídeos aqui, né? Às vezes um assunto ou outro que eu achar pertinente eu acabo trazendo, mas... Na tela do Abordo Notícias, quem é o candidato? Tarcísio! Não creio que vai mudar, acho que está sim se consolidando rapidamente, ele está preenchendo esse espaço. Tem o nome Bolsonaro, que é muito forte. Então eu acredito que essa questão está decidida. Todas as conversas que nós tivemos foram ótimas. É um cuidado que a gente tem que ter no dia de hoje, porque muita notícia acaba chegando à mídia e é sempre assim, fontes palacianas, pessoas com conhecimento no assunto, né, vozes da minha cabeça, ET de Varginha, né, aliados, eu morro de medo dessa palavra aliados. Aliados do governador falaram isso, aliados do governador, eu quero saber quem é esse aliado, porque, né, ele tem uma criatividade fértil. Então não houve nada disso, a minha relação sempre foi muito boa e continua ótima, não teve estressamento nenhum, pelo contrário. Não teve treta? Não creio que vai mudar. Ah, Tarcísio! Ah, tá muito pacificador, ué. Eu achei que você ia dar um tapa na cara do Eduardo, do Flávio, do Eduardo. Eu achei que você ia meter o pé, rapaz, ia ser candidato pelo Centrão. Pois é, meus queridos, só que eu vou dizer uma coisa. O Tarcísio agora tá no caminho. Mas até esses dias... Não era esse Tarcísio que a gente tava vendo, não. Desculpa, governador. Desculpa. Quem não tava dando declarações era você. E toda essa conversa... ele falou... Eu não sei por que vocês ficam me enxergando como pré-candidato à presidência. Tu não fala que não é? Aliás, fala, mas não fala. Não deu um apoio no início ali ao Flávio. Aí começou a apanhar, começou a levar porrada e fica fácil, né? Aí foi lá e declarou um apoio, né, pro Flávio, deu uma avançada em algumas coisas. Tarcísio, seja mais forte. Deixe bem claro as suas intenções de concorrer ao governo de São Paulo. Deixe mais claro as suas intenções. Para você ligado no canal Abordo Notícias, onde você estiver com a gente, sejam bem-vindos. Como eu estou feliz em ter você aqui, melhor ainda em saber que você pode dar uma força, ajudar o meu programa, então ajude, tá bom? Abençoe esse canal que abençoa outras pessoas também. E agora é hora de você ajudar o Abordo Notícias também. Beleza? Aqui, ó. Olha na tela aí. Caiado anuncia que sairá do União Brasil em poucos dias. Ele
é sondado por 3 partidos para concorrer à presidência da República. O desfiliado, a desfiliação do governador de Goiás, quando ele estiver desfiliado, abre caminho para a Federação União Progressista apoiar o Flávio do PL para presidente da República. Então, ele está se picando de lá, e isso vai abrir aí a possibilidade do União Brasil apoiar o Flávio Bolsonaro, juntamente com o progressista, que é aliás, abre caminho para a Federação União Progressista, que é a União Brasil com progressistas, né? Para estarem apoiando aí o Flávio, que o progressista também é uma espécie de viúva de Tarcísio, né? Que é o Nogueira, Ciro Nogueira, né? E aí está Gente, cai no fritar dos ovos, esse cara é candidato ao Senado. Escrevam o que eu estou te dizendo. No fritar dos ovos, ali, né, nas convenções, você vai ver que ele vai ser candidato ao Senado, tá? Que ele vai ser candidato ao Senado. Pode acontecer? Pode. A política muda, não é? Eu não tenho uma bola de cristal e nem muito menos fico falando aqui com o político. Tô dando a notícia. Daqui a pouco a gente pode ser surpreendido aí com um fato novo na política brasileira. Mas é fato que nos bastidores, e pelo que dá para se entender, é que ele está fazendo aquilo que o Sérgio Moro fez. Sou presidente, sou candidato a presidente, bala com baco, e é aqui, isso é aquilo. Foi candidato ao Senado, né? Foi até processado, né? Acusado de ter usado, à época, o partido para poder se promover. Bolsonaro pede visita de Valdemar da Costa Neto, presidente do PL. A defesa do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro também solicitou autorização para a visita de deputados e senadores. Vamos ver se a matéria destaca quem estará presente. O Wilder Moraes, do PL do Goiás, é senador. Magno Malta, do PL do Espírito Santo, senador. Hélio Lopes, do PL do Rio de Janeiro, deputado federal. Cabo Gilberto Silva, deputado federal e líder da oposição na Câmara. E também Luiz Naban Garcia, ex-secretário de Assuntos Fundiários do governo Bolsonaro. Lá está ele, infelizmente cumprindo pena, e ele solicitou aí autorização para esses nomes: Valdemar da Costa Neto, o Wilder Moraes, o Magno Malta, o Hélio Lopes, Cabo Gilberto e Luiz Antônio, que estarão aí, se, né, a coisa ruim autorizar, eles estarão lá visitando nosso querido Jair Messias Bolsonaro. Meu foco vai ficar aqui no Valdemar da Costa Neto, né, que eu acho que é importante essa reunião entre os dois. Com certeza Bolsonaro tem muito a tratar com o Valdemar, que é o presidente do partido de Bolsonaro, da qual o Bolsonaro é presidente de honra. E cá entre nós, meus queridos, tem muita gente que não gosta do Valdemar, né? Eu não tiro as razões de vocês, não. Mas pensa num cara que o Bolsonaro gosta, é o Valdemar, tá? Tem treta? Tem treta, toda a família tem treta. Você é casado com a sua mulher há 50 anos, às vezes quando você quer pegar ela e mandar ela para os Estados Unidos, né, para ficar lá uns 60 dias, para você ficar de boa, não é? Pois é. Para você ligado aqui comigo no nosso Aborda Notícias, seguimos juntos por aqui, misturados, sempre trazendo aqui a melhor programação para você, né, buscando aqui uma maneira de entregar um conteúdo de qualidade para você que sintoniza o nosso canal, onde você estiver, beleza? 11 95275 3898. Nós já estamos aí junto com você e chegando ao final, né, desse vídeo. Você pode ajudar o canal, preciso da sua ajuda, da sua colaboração, qualquer valor via Pix, você ajuda demais aqui o Abordo, não importa se é 5, se é 10, se é 15, se é 20, você pode ajudar o nosso programa. É o meu pedido nesse momento, é a minha a solicitação. Ajude o Abordo Notícias, colabore, se inscreva, ative as notificações. Chegamos ao tão sonhado 150 mil inscritos.
aqui no Abordo. Estamos buscando agora os 200 mil inscritos e vou te falar, eu já estou pensando, né, o que fazer aí na live especial de 150 inscritos e vamos fazer alguma coisa aí também para comemorar aí os 200 mil inscritos. Se Deus quiser, esse ano é a nossa meta, é passar de 200 mil inscritos, tá bom? A princípio é buscar aí os 200 mil inscritos. E quem diria, hein? Caramba, meu, será que a gente vai chegar lá? Eu tenho uma meta aqui, 1 milhão, mas tem prazo. 1 milhão de inscritos. Ou o primeiro milhão, a gente ganhar outra placa, né? É um trabalho árduo, né? Tem gente que vem aqui, pensa que a gente vem aqui no YouTube pra brincar, né? Não tenho nada pra fazer, vou abrir aqui um celular e vou ficar aqui brincando. Não, isso aqui é trabalho. Trabalho sério. E trabalhado. Então ajude, abençoe o Abordo Notícias. Qualquer valor via Pix e a sua inscrição é muito importante. Estamos com 150.855 inscritos. Se você puder, se inscreva, ative as notificações e, se possível for, gente, ajude e abençoe o nosso canal com o Pix, qualquer valor.